Olá, pessoal. Vamos seguir com a aula agora de semiologia neurológica dos nervos cranianos. Eu dividi, na verdade, essa aula em duas partes. Uma primeira parte, então, do primeiro ao sexto nervo craniano, e uma segunda parte do sétimo em diante. Então, vão ser duas aulas mais curtas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é por que a gente testa os nervos cranianos. Qual a informação que ele nos dá, além da óbvia informação de que o nervo pode estar acometido ou não. O mais importante é que a maioria dos nervos cranianos, então do terceiro em diante, eles saem do tronco cerebral. O primeiro e o segundo, na verdade, são uma continuação dos nervos, eles nem, na verdade, são nervos propriamente dito. Então, eles saem mais para cima, mas fundamentalmente a gente quer avaliar os nervos cranianos. Como é que eu vou guardar isso mnemonicamente? A gente vai dividir então em três regiões o tronco cerebral: mesencéfalo, ponte e bulbo. E se a gente tem 12 nervos cranianos dividido por 3, vão dar 4 para cada região, de baixo para cima. Então, 12º, 11º, nono e décimo estão no bulbo, oitavo, sétimo, sexto e quinto estão na ponte, quarto e terceiro estão no mesencéfalo. O segundo e o primeiro, como eu já falei, eles não estão no tronco cerebral. Então, vamos ver um pouquinho desses 6 primeiros nervos cranianos. O primeiro, o olfatório, que a gente não testa de rotina, porque também não é um exame, um nervo que tenha tanta alteração, mas se for testar, a gente vai tapar uma narina e o paciente de olho fechado vai nos identificar qual o aroma que ele está sentindo. Cuidar para fazer aromas que não sejam irritativos. Então, no caso aqui, um chocolate, né? Aqui não dá para ver o que é, mas o café, são estímulos bons, agradáveis de fazer, todo mundo conhece, não adianta colocar estímulos que as pessoas não conhecem. Então, testo uma narina, depois testo a outra. Segundo nervo craniano, nervo óptico, esse sim a gente testa bastante coisas, fundamentalmente 4 delas. Então, primeira, a acuidade visual, que a gente faz com o cartão de Snellen, existem outros, né, onde a gente vai avaliar, então, a acuidade, a capacidade de enxergar. Lembrando que para o exame neurológico, eu tenho que testar um olho de cada vez e corrigido com os óculos, porque não me interessa se o paciente enxerga pouco, mas enxerga pouco porque tem uma miopia, uma hipermetropia ou uma presbiopia. O que importa é se ele tem uma lesão da via visual no sistema nervoso que acarrete uma alteração. Tá? Eu posso testar também a visão de contraste. Então, é muito comum, às vezes, o paciente vir com uma queixa por uma neurite óptica, por exemplo, e a gente testa o Snellen e ele tem uma visão normal, mas quando a gente coloca na visão de contraste, ele não consegue enxergar, mesmo em contrastes mais claros de identificar. Outra coisa que às vezes nos atrapalha também é que a gente assume que todos os pacientes têm uma visão 20/20, mas tem pessoas que têm uma visão melhor do que isso normalmente. E quando ele tem a lesão, a visão passa a ser 20/20. Então, eu posso daqui a pouco identificar 20/10 de um lado e 20/20 do outro. Né? O que eu vou começar? Idealmente, sempre pelo 20/20, que é a minha meta maior. Tá? Se o paciente não está identificando aqui, eu subo sucessivamente para as mais acima até chegar na visão do paciente em cada olho. Tá? Se eu cheguei aqui, o paciente, por exemplo, chegou numa letra aqui e disse G em vez de C, tudo bem, eu vou descrever que ele tem uma visão 20/20 menos 1, que ele errou uma. Se ele errar 2,
eu vou para a tela, então, para o de cima. O que significa aqui 20/20, né, ou 20/25, que o paciente normal identifica 25 pés, né, o indivíduo precisa estar a 20 para conseguir ter essa visão. Ou aqui, no caso extremo, que o paciente enxerga a 200 pés, o indivíduo que tem essa alteração precisa estar a 20 para conseguir ter a mesma visão. Tá? O paciente pode chegar e não conseguir, não ter esquecido os óculos dele. Então, a gente pode usar um pinhole, né? Um buraco, né? Então, onde a gente está, o oftalmologista tem mais, mas se a gente não tiver isso, a gente mesmo pode fazer um buraquinho numa folha, botar na frente do olho do paciente e aquilo ali melhora a acuidade dele. Então, no caso aqui, a gente escolhe, ele pede para o paciente escolher qual o ponto que fica melhor para ele enxergar. Tá? Outra coisa que a gente pode avaliar também é discriminação de cores. De novo, o paciente com uma neurite óptica pode perder a habilidade de ver cores. Existe o clássico, aqui o teste de Ishihara, onde tem uma série de cores, de sistema de cores diferentes. A gente vai pedir para o paciente discriminar. Se eu não tiver isso, eu posso aproveitar aqui o cartão de Snellen, muitas vezes tem essas faixas, e eu pedir para o paciente identificar qual cor ele está vendo. Paciente, de novo, com discromatopsia por neurite óptica, costuma, muitas vezes, perder a habilidade de ver o vermelho. Tá? Então, eu avaliei a acuidade visual, vou agora avaliar os reflexos pupilares. Então, vou colocar uma luz na pupila e ele vai contrair a pupila de ambos os olhos. Esse é o normal, né? Lembrando, a via vai pelo segundo nervo, volta pelo terceiro. Então, vou conseguir identificar também alterações, e se essas alterações são do segundo ou do terceiro nervo. Como é que eu vou identificar? Por exemplo, eu coloco uma luz, né, no olho direito aqui, e ele faz miose dos dois olhos. Tá bom, tanto a via está indo como voltando normal nos dois. Mas quando eu coloco no olho esquerdo, não acontece nada, nem no esquerdo, nem no direito. Isso é sinal que a via do olho esquerdo não está levando informação, então tem uma lesão do segundo nervo à esquerda. O que vai ser diferente, uma lesão de terceiro nervo. Por exemplo, eu coloquei aqui no olho direito, ele só fez miose no direito e não no esquerdo. E quando eu coloquei no esquerdo, ele só fez no direito de novo, mas não no esquerdo. É sinal de que a informação está indo, porque está dando no olho direito, mas não está voltando em nenhum momento do esquerdo. Então, aqui uma lesão de terceiro nervo craniano. Outra parte que eu vou avaliar é a fundoscopia. Tá? Então, vou precisar de um oftalmoscópio e vou colocar bem próximo do olho do paciente. Esse é o que, em geral, a gente tem. Não adianta eu tentar ver de longe, eu tenho que chegar mais perto do paciente. Esse é um oftalmoscópio mais elaborado, um panóptico, que a gente põe essa distância do paciente, mas ele te dá uma visibilidade melhor. O que a gente procura ver? Se tem edema de papila, se tem exudatos, se tem hemorragia. Obviamente, essa não é a visão que a gente tem normalmente com o oftalmoscópio, né, direto. Quando a gente faz, o oftalmologista faz a fundoscopia indireta, aí ele consegue ter essa visão mais ampla de toda a retina, incluindo o nervo óptico e a mácula aqui. Tá? Como é que eu vou identificar, então, o edema de papila? A gente vê que as bordas estão mais salientes e os vasos ficam mais difíceis de serem vistos. Num segundo momento, o paciente pode evoluir com uma atrofia do nervo óptico. E aí ele fica, então, mais branco o nervo, normalmente ele é mais amarelado, mais rosado. Tá?
última parte do exame do nervo óptico é uma campimetria de confrontação. Então, eu tenho que ficar na altura do paciente, olhando e pedindo para o paciente olhar diretamente no meu olho e colocar esse objeto, no caso aqui, os dedos, numa mesma distância entre o paciente. Por que que eu tenho que estar com o olhar na mesma linha e com os dedos na mesma distância? Porque aí sim eu vou ter o mesmo campo visual do paciente, eu vou servir como um controle para o paciente. Evidentemente, eu tenho que ter uma visão normal para poder servir como controle. E aí eu vou ver os quadrantes e ver se tem alguma região que o paciente consegue identificar ou não a visão. Tá? Lembrando que tem alguns sinais que a gente consegue ver na neurite óptica, especialmente na neurite óptica, mas é o nervo, né, com o fenômeno de Uthoff, que é a gente bem clássico de esclerose múltipla, de neurite óptica, onde o calor então vai piorar os sintomas, e o fenômeno de Pulfrich, onde ele vai ver quando o paciente estiver passando, por exemplo, aqui, né, passando na nossa frente, a gente vai ver como se ele estivesse mais distante na região afetada do nervo. Tá? E, para terminar já essa aula, quase nós vamos ver então os nervos da motricidade ocular. Nós vamos ver agora o terceiro, o quarto e o sexto, e depois nós vamos ver o quinto, então, no final dessa aula. Então, como é que a gente testa? É o teste da bandeira ali do Reino Unido. Então, vou fazer a motricidade, pedir para o paciente acompanhar meus dedos em todos os movimentos, para cima no canto superior esquerdo, superior direito, depois no meio e para o lado esquerdo e direito, para baixo no meio, para baixo inferior esquerdo, inferior direito. Então, todos esses 6. Isso aí eu vou avaliar os 3 nervos que fazem esses movimentos. Então, começando pelo terceiro. O que ele faz? Todos os movimentos, exceto, né, a versão lateral e a inversão aqui para dentro. Esse é do sexto, esse é do quarto nervo craniano. Além disso, ele tem um pouco da motricidade da pálpebra. Então, se o paciente tem uma lesão, o que ele vai ter? Uma ptose palpebral e um desvio lateral do olho. Tá? E vai ter uma midríase também, porque ele recebe uma inervação parasimpática. Se tiver uma lesão, vai predominar uma lesão simpática ali do nervo. Tá? Então, só aqui de novo, ó, paralisia do óculo motor, tem uma ptose, em geral até não é tão marcada assim, e o olho, quando a gente abre, está desviado para fora. Quando eu peço para fazer os movimentos, né, ele não consegue trazer todo o olho para dentro, nem colocar o olho para cima, o único movimento, ou para dentro, o único movimento que ele verdadeiramente consegue fazer é colocar o olho para fora, fazer uma abdução do olho. Tá? Na síndrome de Kloer-Bernard-Horner, que é uma síndrome específica, muitas vezes vocês vão ver só como síndrome de Horner, é uma lesão do simpático, tá? Com envolvimento do terceiro nervo craniano. Como assim? Então, se eu tenho lesão de terceiro nervo craniano, eu vou ter uma ptose palpebral. Mas aqui eu vou ter uma miose e não uma midríase. Por que isso? Pelo seguinte, o gânglio, né, simpático, lembrando então que os parasimpáticos ficam mais nas pontas e os simpáticos no meio. Então, o simpático vai ser cervical e torácico, o parasimpático vai ser craniano e lombo-sacro. Tá? Então, se eu tiver uma lesão do simpático cervical, essa fibra vai subir e vai estimular os músculos dilatadores da pupila. Lembrando que o simpático nos ajuda na fuga,
né? Na fuga, a gente precisa estar com a pupila aumentada. Tá? Então, se eu tenho uma lesão aqui, eu vou ter um predomínio da musculatura parasimpática, o paciente vai estar com miose. Tá? Importante que essas fibras aqui estão simpáticas do estrelado, eles vão passar e vão se unir com as fibras do nervo óculo-motor. Por isso que na síndrome de Horner o paciente tem miose e uma ptose palpebral. Tá? Paralisia do troclear, o paciente não consegue colocar o olho, né, para baixo e para dentro, como nesse caso aqui. O que acarreta isso? Esse desvio do pescoço com o olhar cerimonioso, que a gente chama o olhar patético, né? Por isso que o outro nome do nervo é o nervo patético, para que a gente consiga equilibrar a função. Tá? E, por último, aqui, dos nervos da motricidade ocular extrínseca do olho, paralisia do abducente. Quando eu abrir o olho, ele vai estar desviado para dentro. Eu vou pedir para o paciente virar para o lado, ele vai conseguir aqui desse olho que está normal, mas quando eu peço para mexer para o olho, para o lado esquerdo, o olho esquerdo não mexe porque ele tem uma paralisia do nervo abducente. E por fim, aqui só para mostrar uma relação dos nervos né, com o plexo venoso do seio cavernoso. Tá? E o último, então, nervo que a gente vai avaliar nessa aula, o nervo trigêmeo, que é fundamentalmente sensitivo, né, ele dá a sensibilidade da face, mas ele também é motor, fundamentalmente, os músculos mastigatórios. Tá? Então, a gente tem os ramos, que a gente divide em V1, V2, V3. Na verdade, o V é de 5, né? O número, algarismo romano 5, que é o quinto nervo craniano. Tá? Lembrando só que, na verdade, o núcleo do nervo trigêmeo ele tem uma extensão que vai para o mesencéfalo, né? Que vê a propriocepção, uma porção que é pontina, na verdade a gente define ele como ponte, mas ele tem uma extensão tanto para o mesencéfalo como para o bulbo e até a medula cervical alta, que é onde está responsável pela dor e temperatura. Tá? Mesmo assim, a gente acaba classificando como um nervo fundamentalmente da ponte. Tá? E aqui a distribuição da sensibilidade. É importante a gente se atentar com algumas coisas. Essa primeira porção aqui, V1, vem até o meio da cabeça, até o vértex aqui que a gente chama, que é essa linha que se junta de uma orelha à outra. Tá? V2 é essa porção mais maxilar e V3 essa porção mais mandibular, mas pega-se uma extensão aqui na frente, né, da orelha até mais para cima. E o outro detalhe importante, que se a gente traçar uma linha aqui da ponta da orelha até o queixo, essa porção mais baixa aqui é a nervação cervical e não do nervo trigêmeo. Vamos ver alguns exemplos de alterações, por exemplo, para uma lesão herpética, aqui pegando nitidamente V1, aqui pegando V3, né? Então essa parte aqui assim, não é V2, o V2 é isso aqui, e aqui pegando um hemangioma que pega V1, a gente consegue ver que até aqui no meio da cabeça está alterado, né? E V2 e poupa essa porção aqui assim mais, né, lateral e inferior, que é V3. Tá? Como é que eu identifico também, a gente já falou isso na questão da sensibilidade e da força, que essas queixas que não são orgânicas, né? Demarcação que é anormal, ela não segue aquela linha que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, ali na mandíbula, pegaria toda a mandíbula
mesmo aquela porção que não é cervical. O paciente não sabe disso. O paciente psiquiátrico, menos ainda, né? O reflexo córneo-palpebral, que nós vamos falar mais adiante, também pode estar normal, porque isso é um reflexo, não tem como o paciente voluntariamente alterar. Sensibilidade vibratória abolida numa face, não, vai estar presente nas duas, obviamente. E dissociação entre sensibilidade térmica e algésica, a gente já viu, né, desde lá da sensibilidade, que a térmica e a algésica vão sempre juntas, mas muitas vezes o paciente com queixa psiquiátrica não se dá conta disso. Um outro reflexo que a gente pode testar também é o córneo palpebral, que vai pelo quinto e volta pelo sétimo. Então, eu faço um estímulo aqui na córnea, né? Venho pelo lado para o paciente não ver, e quando eu tocar na córnea, com algodão de preferência, bem fininho, né? Vai contrair a pálpebra, uma defesa do olho, isso é um reflexo córneo-palpebral. Tá? É importante saber também que o nervo trigêmeo tem uma inervação autonômica. A gente acabou de ver, né, que tem uma inervação fundamentalmente parasimpática, mas também ali o óculo motor tem aquela porção simpática. Então, vai inervar aqui as glândulas lacrimais e as glândulas salivares. Tá? E, por último, a porção motora do trigêmeo, que vai estar responsável pela mastigação, tanto a abertura da boca, aqui pelos pterigoideus, quanto o fechamento, que é do masséter e o temporal. E aqui a gente pode ver um exemplo de um paciente que tem um lado esquerdo nitidamente maior, né, porque ele tem uma atrofia na musculatura do masséter direito, né? Ou num paciente aqui que tem uma lesão herpética, que pegou então V3, né, popou aqui V2 e V1, e a gente vai ver que há um desvio da boca, na verdade um desvio de toda a mandíbula para o lado afetado, porque esse lado está mais fraco que o outro lado, então a mandíbula está sendo empurrado para o lado da lesão. E com isso a gente termina então essa parte dos 6 primeiros nervos cranianos.